Olá, meu nome é Renata Soares, eu sou terapeuta, trabalho com muitas mulheres em círculo de mulheres. Trabalho online e trabalho presencialmente. Também trabalho individualmente com essas mulheres. E eu gostaria de te dizer que me surpreendeu bastante o número de pessoas interessadas no tema da ansiedade e do medo. Nós vivíamos, antes do coronavírus, uma pandemia de doenças psicossomáticas. Os nossos medos, as nossas ansiedades não começaram com essa crise que estamos vivendo. Essas mais de 50% das doenças do Brasil diziam respeito às doenças psicossomáticas, que são essas de fundo emocional. Vamos lembrar que tanto a depressão quanto a ansiedade caracterizam desequilíbrios. Na depressão, nós estamos o tempo todo olhando para o passado. Na ansiedade, nossos olhos estão postos para o futuro. E isso faz com que a nossa mente e o nosso corpo não estejam no tempo presente. Nós começamos a sofrer de um pensamento muito acelerado que gera em nós uma série de sintomas, como taquicardia, mau humor, dificuldade de concentração, dificuldade de memória. Às vezes nos sentimos suando, aflitos, como se estivéssemos diante de um medo que a gente não sabe nem de onde veio. Nesse vídeo, no primeiro vídeo da série de 7 vídeos que eu vou fazer para você, que eu estou fazendo, e vou postar toda segunda e quinta no meu canal do YouTube, eu quero te trazer algumas informações, algumas reflexões a respeito da ansiedade e, consequentemente, do medo. Todo ansioso, ele na verdade lida com o medo. Por trás de toda ansiedade existe um medo de alguma coisa que vai se dar no futuro, mas que essa pessoa que tem um desejo muito grande de controle, de controlar, ele percebendo que ele não dá conta, ele fica extremamente ansioso. Voltando um pouco sobre a conexão da nossa mente com o nosso corpo, todas as vezes que nós não estamos no tempo presente, vivenciando o momento do agora, nós temos uma sensação que a vida é improdutiva, que ela está passando sem que a gente, no fundo, tenha as rédeas da nossa própria vida. Trabalhando com muitas mulheres, eu sei muita coisa a respeito delas e eu posso te garantir que nós vivemos numa fase onde nós nos apresentamos muito entulhadas. Muitos sentimentos, muitos traumas, muitas mágoas vão se acumulando dentro de nós. A mulher é um ser fantástico na hora que ela tem que cuidar do outro, mas ela tem uma profunda dificuldade de olhar para si mesma, para se analisar, para estabelecer um diálogo interno com ela, a fim de que esse diálogo aponte as suas reais necessidades. Todas as vezes que estamos muito entulhadas, isso não acontece porque apenas somos descuidadas. Acontece porque sentimos que o ambiente à nossa volta não nos acolhe. Eu faço parte do grupo Valorize há 2 anos e os 2 pilares do nosso grupo são a ausência de julgamentos e a escuta ativa, uma escuta que acolhe. Quando nos sentimos pertencentes, seja a nossa família, seja no grupo da igreja que frequentamos, seja num ambiente de amigos, dentro de um hobby que nós fazemos parte, todo o sentimento de pertencimento gera em nós cura. Nós podemos nos colocar, ser quem realmente nós somos. Na sociedade em que estamos vivendo hoje, profundamente adoentada, nós começamos a olhar para fora e a ansiedade faz isso conosco, coloca o nosso olhar para fora e não para dentro de nós. E nós começamos a perceber, como mulheres sensíveis que somos, uma desordem social.
Muitas vezes a gente ouve que na crise do coronavírus, a quarentena gerou em nós um isolamento social. Mas a verdade é que esse isolamento já existia. Nós estávamos profundamente desconectados dos idosos da nossa sociedade. Muitas vezes também contávamos com apoio excessivo na criação dos nossos filhos, seja colocando-os em instituições ou com a ajuda de outras pessoas, o papel do pai e da mãe pouco preservado. Nós não cultivávamos mais os laços de amizade, nos restringíamos à comunicação virtual, via telefone, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Isso não é novo, isso não nasceu na quarentena. Todo esse deslocamento, essas mudanças sociais também feriram a sociedade de uma outra forma. Nós vemos toda a desordem na parte do meio ambiente, as cidades muito entulhadas, a produção de alimentos que não se dá da mesma forma, a obesidade, não é? Ou anorexia e bulimia, todos os desequilíbrios que a nossa sociedade está vivendo. Isso tudo somado, os problemas sociais, mais as nossas crises existenciais, geram em nós muito medo, muita ansiedade a respeito do futuro. Muita gente olhou o coronavírus e pensou: o mundo estaria acabando? Esse sentimento de finitude sempre existiu no homem. Nós observamos a nossa vida e a gente vê nascimento, vida e morte. E muitas vezes você observa pelas séries de televisão, filmes, livros, que sempre retratam o fim do mundo. Por quê? Porque a gente pensa que esse mesmo ciclo de vida pode acontecer sim no planeta Terra e que a humanidade venha se extinguir. Olhando para a nossa vida, nós também percebemos uma série de separações. Separações no sentido de fim. A crise que estamos vivendo nos trouxe de forma muito clara que para que coisas nasçam, outras precisam morrer. O tempo todo nós ouvíamos que a ordem estava sendo muito alterada, os meios de comunicação, que nós precisaríamos nos reinventar, empregos acabariam e outras formas de trabalhar surgiriam. A criação dos nossos filhos mudou radicalmente com as escolas online ou até mesmo elas deixando de existir. Porque aquilo que se diz respeito ao público, seja na universidade, no ensino de primeiro e segundo graus, não tiveram um mesmo cuidado de continuidade com o online. Todas as famílias foram colocadas dentro de casa e várias questões que dizem respeito aos relacionamentos se potencializaram. Quantos de nós vivíamos em casa com desconhecidos, com comunicações entrepartidas com filhos e com o marido também? Tudo isso emergiu na crise. E hoje nos encontramos mais ansiosos e com medo do futuro. Já sabemos que a ansiedade diz respeito a um medo, que é um olhar para o futuro e também que mexe com o nosso sentimento de tentar controlarmos a nossa vida e o futuro. Todas as pessoas muito rígidas, com dificuldade de se readaptarem, sofrem mais num período como esse. Esse é o nosso primeiro vídeo, eles serão postados na segunda e na quinta. E eu te convido a abrir um espaço interno, pensar sobre essas coisas e vir conosco nessa maratona de 7 vídeos para combatermos a ansiedade e o medo. E também, através do direct, você já pode se inscrever no nosso aulão de 2 horas, onde eu poderei falar com você, te ouvir através da plataforma Zoom. Se inscreva, as vagas são limitadas e nós teremos 25 mulheres, num grande círculo de mulheres, pensando sobre ansiedade e medo. Eu já posso garantir para você que o ciclo do medo, que ora é por violência, por vírus, por perda de emprego, a gente está sempre nesse ciclo do medo. Nós podemos, organizadamente, organizando o nosso pensamento, alinhando o nosso sentimento com as nossas ações, sairmos do ciclo do medo.
E eu te convido a vir comigo e nós realizarmos essa grande empreitada que visa o quê? Te tornar livre para viver de uma forma mais plena. Eu te encontro quinta-feira no segundo vídeo. Até lá!